E aí, tudo bem? Tudo beleza? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Hoje é 23 de março. Aliás, antes de começar o vídeo, a gente não tem essas intimidades aí com as redes sociais, com o YouTube e tal, mas a gente vai pedir aí para as pessoas. A gente tem muitos inscritos assistindo os vídeos e não curtindo e não se inscrevendo no canal. Então, para o YouTube é importante que a gente tenha inscrições para o canal poder ter mais visualizações e quem sabe no futuro até colher alguns frutos comerciais com isso. Mas enfim, fica aí o pedido, se vocês puderem, ative o sininho, se inscrevam no canal e façam seus comentários ali, por favor. Enfim, esse vídeo aqui eu estou dentro do açude, o açude foi todo limpo, foi todo retirado o material que decantou aqui no fundo. Aqui ó, o solo é muito rígido, é quase um chamote que nós temos aqui. Então eu vim hoje aqui, a Sami vai fazer esse vídeo aqui, ir lá para o canal, na playlist de como montar o sítio, em especial de quando fala do assunto sobre o açude, onde a gente acumula a água da chuva. Pois bem, o material que estava aqui dentro, originário da decantação, trazido pelas chuvas lá de cima, isso foi fruto principal de 2 desmoronamentos, ou 3, que nós tivemos na estrada. Não é simplesmente trazido pela água. Tivemos algumas ocorrências mais expressivas, assim, que acabou acumulando esse volume. Vejam a altura, eu tenho 1,70 m. Está na minha altura aqui, ó. Essa marca é o material decantado que estava aqui dentro. E aqui, nesse ponto onde chegava o material, ele chegou a 3 metros de altura de material acumulado. Pois bem, o material foi retirado e eu quero compartilhar com vocês aqui as falhas que eu cometi durante a construção. Por mais que a gente se aplique tentando encontrar as melhores soluções, a gente acaba cometendo alguns equívocos, E a ideia do canal não é ensinar ninguém não, porque eu não tenho competência para ensinar ninguém. O que eu quero é compartilhar os meus erros e os meus acertos, E quem sabe com isso ajudar as pessoas. Vamos lá. O açude tem a função de acumular água da chuva para usar no sistema. Eu vou pegar aqui um dos erros que eu cometi, já começando aqui, é que durante a construção eu não previ isso aqui, ó. Deixar nele uma rampa de acesso. Agora a gente alargou para o lado interno da propriedade, porque o lado de lá é APP, eu não posso mexer. Eu alarguei para o lado de cá basicamente para formar essa rampa. E essa rampa vai ser útil cada vez que eu fizer uma manutenção. Então agora eu tenho uma rampa, aqui vai ficar alagado também, deve aumentar o meu volume de retenção hídrica, Então agora na próxima manutenção a rampa já está feita, o APC consegue chegar aqui embaixo e fazer a remoção. Além disso, uma outra falha que eu cometi foi aqui em cima. Aqui eu tenho essa encosta, me traz muita água daqui. Esse talude ele foi recortado em três fatias e aí vem muita água aqui, dá para ver, ó, a erosão provocada pela água. Aqui nós vamos ter que fazer uma calha ali em cima, uma calha bem definida, e fazer um degrau hidráulico aqui para diminuir a velocidade dessa água. A rampa que ficou constituída agora aqui, ela também é calha. Então se a gente olhar aqui, ó, a calha que é formada pela estrada da propriedade, tá aí na lateral. A água vem aqui por essa lateral, tem a contribuição que desce aqui da terra, Vem aqui por essa lateral e agora a calha vai chegar aqui exatamente na rampa. Então agora eu não vou ter mais acúmulo de material no ponto de adução, no ponto de captação do açude. O acúmulo de material vai ser aqui atrás. Pois bem, aquela ali é a rede que vem da rede de recirculação. Se eu desejar bombear a água da despesca de volta para o açude, eu consigo. Lá na frente eu tenho um tubo, aquele tubo lá na frente, ó, de 60, diâmetro de 60, é o extravasor. Limite máximo de acumulação
Quando chega naquele nível, a água vai embora. Ok, resolvida aqui a rampa, agora eu tenho uma rampa definida, definitiva e definida. A coleta de água acontece de forma mais tranquila agora. Essas águas não se brigam mais, antes elas se brigavam. Aquela que vinha de cima com muita velocidade brigava com essa, acabava fazendo um estrago danado aqui. Agora elas vão seguir naturalmente por aqui. Evidente que agora a gente vai plantar grama aí e vai melhorar o aspecto geral. Aqui está o açude. O açude tem o volume total equivalente ao volume de 2 viveiros, de 2 tanques de engorda, aproximadamente 6.000 metros cúbicos de retenção hídrica, em particular ou predominantemente com água da chuva, né? Então vamos lá, aqui uma questão importante, ela foi muito útil. Aquela ali foi os erros que eu cometi, né? A calha, ela chegava aqui e era perto da minha adução. Então o material acumulado ficou aqui. O material ficou mais acumulado por conta dos desmoronamentos que nós tivemos na encosta lá em cima. Eu não tinha deixado a rampa de acesso para manutenção. Quando a gente mexe com a água da chuva, inevitavelmente o material vai vir junto com a água, né? A chuva está vindo do ambiente e vai lavando a estrada e vai trazer material. Eu tinha construído, existe uma técnica na engenharia que chama caixa de areia. Ela é muito usada em acessos de prédios, de garagens subterrâneas e tal. E essa caixa tem a função de acumular areia para não levar areia para o piso das garagens. E eu havia construído uma caixa de areia ali em cima, bem grande inclusive, de 2 metros de profundidade e tal, mas no primeiro desmoronamento lá ela ficou completamente soterrada. Quando eu tiver com a grama, com o talude totalmente coberto por grama, provavelmente eu vou poder construir de novo uma caixa de captação de areia, uma caixa de captação de material, e a cada 15 dias, um mês, ou depois de cada chuva, fazer a manutenção para diminuir o acúmulo de material aqui dentro. Mas isso é uma opção. Pois bem, aqui, ó, esse tubo que está aqui em pé foi extremamente útil, isso foi um acerto na construção do açude. A função desse tubo é, se eu tirar esse tubo, ele está acoplado ali numa luva, num joelho, perdão, e ele está conectado lá no ribeirão. Se eu agora, por exemplo, para fazer a manutenção, eu saquei esse tubo, eu fui cortando o tubo para ir drenando a água, na verdade, né? Até chegar no nível que estava aqui, né? Quase 2 metros de altura de material, para eu conseguir drenar. Então ele foi muito útil para a drenagem total do açude. Para eu drenar o açude, eu dreno ele para o ambiente, a água que não é utilizada na engorda, né? É água acumulada da chuva, então eu posso drenar ele direto para o córrego. Então é o tubo de dreno, foi muito, muito importante. Ele está no mesmo nível do extravasor. Então tanto a água depois de cheio extravasa por ele, como extravasa pelo extravasor. Eu vou depois colocar um cap aqui em cima, não quero que extravase por ele, eu quero deixar ele sempre, ele vai ficar ligeiro, ele ficou na verdade uns 10 centímetros abaixo do extravasor, e eu vou botar um cap. Extremamente importante ter E uma outra função desse tubo é que ele me dá nível lá fora, eu consigo, para drenar o fundo do açude, eu consigo ligar uma mangueira lá e levar para os tanques lá fora, porque o açude está num nível superior aos tanques de engorda. Então eu consigo lá fora conectar uma mangueira e drenar o fundo do açude. Eu vou mostrar por que agora, porque o fundo do açude não vai para os tanques. Eu fiz a captação aqui, ó, a adução dos tanques está 1,5 metro acima do fundo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o sistema que vai que leva a água para os meus tanques, para os tanques de engorda. Como é que ele funciona aqui? Agora que está tudo vazio, na medida que vai chegando água da chuva aqui, já vai indo aqui. Aqui é uma grelha, para não entrar nenhum toco, nenhum cepo, nenhuma raiz, nada que venha do meio ambiente, que possa entupir a rede, né? Às vezes até um animal morto, uma paçoca de mato depois da roçada, enfim. Então a grelha impede a entrada de materiais enquanto estiver enchendo. Na medida que os tanques estiverem cheios e a água vai começar a acumular de fato, eu tiro essa grelha
eu tiro essa grelha e ponho o cap. Pronto. Aí agora não vai mais entrar água aqui. E vou deixar acumular água. A água vai subir e aí eu tenho 2 novos pontos de captação aqui com um sistema de fecho bem simples. Eu fiz aqui, ó, ele tem é um tubo cortado em cima, formando uma luva em cima do tubo. Fiz umas orelhas para ficar fácil de abrir e fechar. Eventualmente isso vai acontecer com água pela cintura. Então agora ele está fechado, ele estaria acumulando. Se eu quiser, se a água estiver nesse nível e eu quiser usar essa água, é bem simples. É só deslizar e aqui tem uma peneira que vai impedir o acesso também de cepos, de materiais. E a luva que vai fazer o fechamento quando eu não quiser. Fecho. Tem aqui um parafuso de inox que vai inibir, ele só vai chegar até aqui mesmo, não vai passar disso. E depois eu tenho mais um sisteminha desse, bem simples, muito simples, né, gente? Ó, perfurado, a água entra aqui, baixo, tá tudo cheio lá, beleza. E ali em cima, o último cap, ele ainda fica submerso, e ele também é perfurado, não vai entrar nenhum material, nenhum cepo, nada que estiver flutuando, e ele tá levando água para o açude. Por que que eu tenho esses dispositivos aqui? Porque esses aqui, na medida que a água for subindo, eu vou deixar eles fechados. Eu só vou abrir esses caras aqui quando eu estiver usando água e chegar nesse nível. Aí eu vou abrir esse. Quando eu chegar nesse nível, eu vou abrir esse. Porque quando eu precisar fechar a rede para manutenção lá embaixo, eu tenho que ter uma forma. Nesse momento, por exemplo, se ele estivesse cheio, ele estaria fechado, não está indo água para a rede e eu posso dar manutenção na rede. Só estaria entrando água por aquele cap que estaria submerso. Eu posso trocar ele por um cap desse e não entra água nenhuma na rede, eu posso fazer minha manutenção normalmente, sem água, sem vazão de água lá na rede, né? Então é extremamente importante aqui ter como vedar a alimentação do açude para os tanques. Basicamente é isso, queria mostrar. Outro detalhe importante, esse 1,5 m aqui, ó, esse 1,5 m que nós estamos, dali do ponto de adução, tá batendo no meu peito mais ou menos aqui, essa área aqui de baixo, essa área é para justamente acumular material decantado, para o material inevitavelmente vai decantar aqui. Ele está aqui com 6, 7 anos sem manutenção e eu tive 2 ou 3 ocorrências graves assim, né, de desmoronamento ali na parte superior da propriedade. Então eu acredito que agora, se a gente não tiver nenhum dano aí nos taludes aí da estrada, ele deve durar até mais. Como eu tenho a rampa, eu posso fazer essa manutenção antes. E eu tenho essa área toda aqui embaixo de 1,5 m para acumular material decantado que venha com a chuva, né? Então eu consigo ir nos momentos de esvaziamento, de abastecimento dos tanques, verificar o nível. Eu posso chegar até ali e verificar como é que está o volume de material aqui embaixo. Lembrando que se o material chegar ali na ponta do tubo, ele vai me impedir a utilização daquele ponto de adução. Eu vou passar para o próximo e para o próximo, né? Então eu posso deixar acumular até lá em cima se eu quiser, porque o tubo está fechado e não vai haver entupimento. Enfim, tem bastante detalhe, mas são soluções simples que eu adotei aqui, que talvez possam ajudar as pessoas. E se tiver alguma solução aí que vocês fizeram na propriedade de vocês e quiserem diferente dessa, né, e quiserem compartilhar, eventualmente eu posso até usar aqui também. Tá bom, turma? É isso aí. Fiquem bem, comam peixe. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço.